o atual presidente da República, entre as suas palavras-chave da governação, falava da governação inclusiva. Nessa altura, provavelmente, nós ainda não tínhamos entendido o alcance da palavra governação inclusiva. E ao que se nota, quer em vários setores, por exemplo, o Ministério da Educação, o Ministério da Agricultura e outros ministérios, estão a chamar personalidades diferentes para falar um pouco deste fenômeno, por exemplo, que é a educação, que é a sociedade. Isso está a fazer a tal governação inclusiva. Agora iniciou um novo movimento, que é o envolvimento das confissões religiosas. Nós não tínhamos percebido, por exemplo, a primeira vez que ele apareceu foi na Igreja Universal. Sabe que a sociedade às vezes está muito dividida em relação à Igreja Universal. Mas, ao ir para lá, está consciente de que uma parte considerável da população convive com a Igreja Universal. Então, é ali onde, se ele apresentar como a figura número 1 desse nosso Estado, aproximar exatamente aquelas pessoas e associar este apelo a uma das características da nossa sociedade, que é a nossa religião, então isto é bem-vindo no sentido em que está a ir ao encontro exatamente onde as pessoas estão. Depois da Igreja Universal, foi uma outra congregação. É um projeto. Ele vai, naturalmente, chegar a todas as igrejas. Sabe que a Frelimo sempre esteve conotada com a sua rejeição à religião. No início, um pouco depois da independência, havia aquela coisa que se pensava que era o obscurantismo, que a religião tinha que ser banida em Moçambique. Mas aos poucos a Frelimo foi mostrando, portanto, a sua aproximação. Tanto é que nas conversações sempre convidou as congregações religiosas para apoiar. E esta sua iniciativa de envolver é exatamente porque é para o Estado mostrar esta parte das congregações religiosas que tem desempenhado um papel importante na nossa sociedade. Ajuda as populações a acalmar um pouco. Durante a guerra ou depois da guerra, algumas pessoas voltaram para a igreja. Foi lá onde encontraram intervenção para recuperar e esquecer um pouco os horrores da guerra. E a igreja foi fazendo esse trabalho, no silêncio, mas foi trabalhando. Hoje muitas pessoas acreditaram de novo na igreja e por isso o envolvimento da igreja é uma forma também de alargar o campo, portanto, do apelo. Porque o governo não pode estar separado deste seu projeto. Tem que envolver. E uma das peças importantes da nossa sociedade são exatamente as igrejas. E por isso, acho que está dentro desse seu projeto, dessa tal governação inclusiva. Amanhã, depois da igreja, pode ir aos médicos tradicionais. Pode ir, por exemplo, a outro tipo de agrupamentos, outro tipo de práticas que caracterizam exatamente a nossa forma de ser e de estar. Portanto, eu acho isto como uma forma. Pode estar a aparecer isso muito tarde, porque o impacto já está aí, mas talvez nos próximos 5 anos as coisas vão ficar mais claras. De fato, estamos a passar por um período. Os últimos 3 anos têm sido caracterizados por situações diferentes do que vinhamos vivendo antes. Durante algum tempo, um pouco depois do Acordo de Estado de Paz, havia apenas discussões políticas, que nós, os outros, dizíamos, bom, entre os políticos que se entendam. Mas de há 3 anos para cá, essa tensão, esse estado permanente de ameaça e de terror, de horror, acabávamos de terminar aquela guerra, aquele período das hostilidades militares que fez ressurgir, portanto, o espectro de guerra na nossa sociedade. Isto naturalmente afeta não só a sociedade que está nesse processo em via de desenvolvimento e que algumas evidências as pessoas constatam no local onde vivem, mas com essa perspectiva de desenvolvimento e havendo essas situações que diretamente ameaçam qualquer tipo de estabilidade da nossa sociedade e principalmente das populações e das pessoas, sabe que hoje ainda há pessoas com empreendedorismo, com espírito empreendedor, jovens, e que querem desenvolver um determinado negócio, não só para ele ganhar algum, mas também para dar emprego a algumas pessoas.
temos uma situação de desemprego bastante elevada. Então, quando se ouve esse tipo de situações, para tudo. Ficamos com a sensação de que não sei se vale a pena eu avançar amanhã ou vale a pena esperar um mês. Talvez dentro de 3 meses as coisas vão passar, mas cada dia parece indicar que a situação vai se complicando e vai se agudizando para níveis já difíceis de controlar. Portanto, isso, desse ponto de vista psicológico, há um conceito que chamamos de trauma psicológico ou psiquiátrico, que o trauma é o estímulo que nós recebemos ou a ameaça, portanto, que esse estímulo cria nas pessoas, pode ser uma ameaça real ou até eventual, e também as consequências que este tal acontecimento cria na estabilidade física, emocional, psicológica dos indivíduos, e que as consequências são naturalmente evidentes. Quando essa situação, todos nós, diante de uma pequena ameaça, ouvimos uma porta que se fecha com alguma agressividade, ficamos assustados. O nosso sistema nervoso fica preparado para, em estado de alerta, para gerir esta situação. E passa. Podemos passar por um acidente, mas depois nós recuperamos imediatamente. Mas em situação destes, seja desastre, guerra, ou situações de violência, ameaças com dimensão como está a acontecer agora, este trauma permanece por muito tempo na mente das pessoas. Isto leva a outras consequências, como o stress pós-traumático. Quer aqueles que vivenciaram diretamente a situação, ou aqueles que indiretamente, só o fato de estar a ver na televisão os horrores que as imagens passam, estar a ouvir membros da família que passaram por aquela situação, mesmo estando longe da ocorrência, as pessoas também acabam sofrendo por essa tal violência, essa tal ameaça. Então, isto, naturalmente, a nível individual, cria-nos problemas. Não sabemos se amanhã vamos acordar, não sabemos se eu vou chegar a casa hoje, não sabemos se os meus familiares estão bem. E quando isso se espalha para o grupo, a família, a comunidade, imagine qual é o estado mental da maioria das pessoas na nossa sociedade. Sabe, nós estávamos a recuperar um pouco a alegria, voltávamos a divertir-nos com as coisas do nosso dia a dia. Os músicos estavam a inventar novas músicas que nos divertiam. Já tínhamos espaço para ter festas, estar com festas à vontade. Mas, ultimamente, a mente de muitas pessoas está a ficar um pouco perturbada. Emocionalmente, temos tido problemas de alterações. Tanto ficamos alegres hoje, mas depois de amanhã ficamos tristes. E essa tristeza que depois se acumula vai criando naturalmente problemas. Mas hoje estão a cuidar bem dos seus filhos. Este trauma, essas ameaças todas, vão reduzir, portanto, essa relação de vínculo afetivo que as mães têm com os filhos. Porque as próprias mães desconfiam o que vai ser o futuro desta minha criança. Não sei se amanhã essa guerra de fato se alastrar, onde vou deixar a minha criança. Então, são ideias que têm estado a mexer com a nossa sociedade ultimamente. Então, isso afeta diretamente o desenvolvimento econômico, porque cada um de nós tem que dar a sua contribuição. Mas se sente-se ameaçado e não vê expectativa em relação à solução do problema. E também esta nossa situação tem uma característica um pouco especial, é que não há clareza sobre exatamente o que está a acontecer. Sabemos apenas uma parte da informação. Por exemplo, toda a gente grita pelo diálogo, pela conversa das mais altas individualidades, o Presidente da República e o Presidente da RNAM. Mas essas conversações já se deram várias vezes, já houve acordos, já houve abraços, já houve tudo isso. Mas então as pessoas perguntam por quê? De tantos diálogos, de tantos encontros, continuamos, assinam hoje, amanhã voltamos, assinam hoje, voltamos amanhã. E há pessoas que podem estar a pensar, haverá outra coisa para além daquilo que são as declarações públicas que nós ouvimos. Porque se de fato o que lhes incomoda, quer a uns, quer a outros, é aquilo que dizem na conferência de imprensa, não se explica que perpetuemos essa situação de forma. Então, há falta de dados
que isso traz mais confusão nas pessoas. Não se sabe exatamente o que aconteceu, por exemplo, naquela tentativa, a primeira emboscada. Não sabe se de fato foi emboscada ou não foi emboscada, se de fato foi um acidente ou não. Até agora ninguém apareceu para dizer claramente o que aconteceu. Aconteceu outro assunto com aquela gravidade que se deu. Até agora os dados ainda são bastante confusos. Portanto, e esta confusão vai deixando as pessoas cada vez mais preocupadas, muito tensas, sempre com o nervosismo à flor da pele, e as consequências mais tarde, infelizmente, veja só que há consequências indiretas. Por causa desse período longo de indecisão, de imprecisões, foram aparecendo outras formas de crime. Os raptos, os assaltos e outro tipo de situações. O aproveitamento, portanto, que esta tal indecisão, esta tal impressão está a trazer para a nossa sociedade. Então, há também outras consequências indiretas, como provavelmente o aumento de consumos de drogas, álcool. Pode não parecer haver uma relação com esses acontecimentos, mas indiretamente sim. Porque a única forma que as pessoas encontram para esquecer um pouco isso é, infelizmente, recorrer a esse tipo de alternativas, como seja essas práticas de consumo, que depois pode levar à dependência.